Conheçam Jamie. Ela nasceu no dia 12 de outubro de 1977. Ela era uma mulher de 32 anos que vivia no Arizona, Estados Unidos. Jamie foi descrita como uma mulher boa, alegre e bastante confiável também. Por grande parte de sua vida, ela morou com os pais e com a irmã mais velha. Seus pais eram tailandeses, eles imigraram para os Estados Unidos antes dela nascer, mas aparentemente Jamie e sua família não se davam muito bem. Quando ela entrou na faculdade, devido a seu jeito espontâneo, Jamie fez vários amigos, ela saía com eles para bares, shows, enfim, ela gostava muito de estar com aquelas pessoas e quando se formou, continuou tendo contato com alguns amigos que ela fez na faculdade. Apesar disso, a correria do dia a dia após se formar acabou afastando eles um pouco. Jamie então começou a se sentir solitária, triste, sozinha, e por isso ela decidiu entrar em um grupo de ex-alunos de sua faculdade para que toda aquela vida boa que ela lembrava na época da faculdade voltasse a acontecer novamente. Assim que entrou nesse grupo, por volta de 2007, ela conheceu um homem chamado Brian dentro desse grupo de ex-alunos da faculdade. Assim que se conheceram, os dois se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e em menos de um ano, Brian foi morar na casa de Jamie. Nessa época, ela estava se sentindo muito realizada porque tinha um namorado que amava, tinha um emprego onde ganhava muito bem e também tinha os amigos que ela tanto gostava. Apesar disso, algum tempo depois, em 2009, algo ruim aconteceu na vida de Jamie. Ela perdeu seu emprego, ela ficou muito triste por causa disso, seu chão abriu e ela se sentiu muito chateada porque era ela quem pagava a maioria das contas de sua casa. O namorado dela trabalhava como personal trainer, ele não ganhava tão bem e era ela quem realmente colocava o dinheiro dentro da casa. Assim que foi despedida, ela começou a procurar outras vagas de emprego, até se candidatou, porém isso demorou um pouco. Algum tempo depois, no dia 28 de maio de 2010, Brian, o namorado de Jamie, ligou para os pais dela. Assim que atenderam, ele perguntou se eles tiveram contato com Jamie em março, abril ou maio daquele ano, porém os pais dela disseram que não. Ao ouvir isso, Brian explicou que desde o dia 17 de março ele não teve mais nenhum contato com Jamie. Segundo Brian, eles tinham terminado, ela falou que iria se mudar e desde esse dia nunca ligou e nem mandou nenhuma mensagem. Ao ouvir isso, o pai de Jamie se preocupou demais, ele desligou, ligou imediatamente para a polícia e então informou sobre o desaparecimento de sua filha. Ao ouvir aquilo, os policiais o questionaram sobre o porquê eles esperaram tantas semanas para dizer que Jamie estava desaparecida. O pai dela então explicou que ele e a filha não se davam tão bem, que era comum a família ficar muito tempo sem ter contato com Jamie e por isso eles não acharam que nada estranho tinha acontecido. Com isso, os policiais começaram a investigar o que tinha acontecido com Jamie. Como a família dela não deu nenhuma informação útil, eles foram a jornais, televisão, mostraram a foto de Jamie e pediram que as pessoas ajudassem com informações. Ainda nessa época, a mãe de Jamie chegou a dar uma entrevista. Ela disse que acreditava em milagres, que queria muito encontrar sua filha e pediu que se alguém tivesse qualquer informação, entrasse em contato com a polícia. Os policiais ainda nessa época também tentaram qualquer contato com Brian, eles procuraram por Brian, não o encontraram, telefonaram, pediram que ele retornasse, porém inicialmente Brian não falou com eles. Por causa disso, os investigadores foram atrás dos amigos de Jamie, que eram pessoas próximas a ela. Ao falar com essas pessoas, a maioria deles informou que meses antes Jamie tinha recebido uma proposta de emprego em outro estado, disse que iria se mudar e por isso eles acreditavam que ela realmente só tinha se mudado. Muitos amigos de Jamie ainda revelaram que ela era uma mulher bastante discreta, disseram que constantemente costumava sumir sem avisar, ficava semanas sem entrar em contato com eles e por isso não acharam o sumiço dela estranho. Ainda de acordo com eles,
Jamie não gostava de falar sobre sua família. Toda vez que alguém tocava no assunto, ela logo cortava, nunca explicou por que não era próxima a eles e preferia sempre mudar de assunto. Ainda durante as investigações, a polícia descobriu que Jamie tinha 2 carros. Por causa disso, eles foram até a residência dela, encontraram somente um na garagem e, como ninguém atendeu a porta, eles decidiram arrombar. Assim que entraram na casa, os investigadores não encontraram sinais de luta nem de entrada forçada. Ao olhar o guarda-roupa de Jamie, eles perceberam que todas as roupas dela estavam ali e não encontraram Brian na casa. A partir daí, os detetives rastrearam o carro de Jamie, que estava sumido. Ao encontrar esse carro, eles descobriram que ele estava em um certo condomínio. Foram até lá, ficaram escondidos para ver quem estava usando aquele carro e então eles logo perceberam que era Brian. Ao se aproximar desse homem, os policiais falaram brevemente com ele e então o levaram para a delegacia. Ao chegar ali, Brian disse que no dia 17 de março ele e Jamie terminaram o relacionamento. Ele mencionou que ela tinha recebido uma proposta de emprego no Colorado, parece que ele não queria ir e por isso eles terminaram. Ainda de acordo com Brian, naquele dia eles fizeram um passeio, ficaram juntos. Quando chegaram em casa, foram dormir e por volta de 3h45 da manhã, ele se levantou para ir para o trabalho, deu um beijo em Jamie e quando voltou para casa no dia 18, ela não estava mais lá. Segundo Brian, ele não quis continuar naquela casa, então se mudou e por isso, muito desconfiados daquela história, os policiais conseguiram um mandado de busca para ver se encontravam algo relevante na casa de Brian. Ao chegar nessa residência, os policiais verificaram todos os cômodos. Ao entrar no escritório, eles encontraram uma carteira feminina, abriram, ali acharam a carteira de habilitação de Jamie cortada em pedaços, também encontraram os cartões de crédito dela e por isso entraram em contato com o banco para saber se Brian estava usando aqueles cartões. Assim que receberam as informações do banco, eles descobriram que Brian estava usando os cartões para entrar em sites de relacionamento, que ele estava fazendo isso há semanas e por isso os policiais começaram a desconfiar ainda mais dele. Ainda naquela casa, os investigadores encontraram documentos de um homem chamado Rick. Ao investigar esse homem um pouco mais a fundo, eles descobriram que ele tinha se divorciado recentemente, ligaram para essa mulher e então ela contou que, na verdade, Brian se chamava Rick e que ele tinha inventado esse nome Brian para tentar ter uma nova vida. Ele também falsificou sua certidão de nascimento, seus documentos, para que ninguém soubesse quem ele era. Ainda de acordo com a ex-mulher dele, ela mencionou que Rick, que era Brian, a partir desse momento só vou chamá-lo de Rick, era um homem difícil de lidar, que por vezes a agredia e que em certo momento, enquanto eles estavam casados, ele roubou cartões de crédito de seu sogro, dinheiro e acabou fugindo. Alguns anos depois, ele voltou, pediu o divórcio a ela, disse que tinha uma nova vida, falou que seu nome agora era Brian e depois desapareceu novamente. Devido a essas informações de fraude, Rick foi preso. Apesar disso, os policiais continuaram investigando aquele homem a respeito do caso de Jamie, porque eles não tinham nenhuma evidência concreta contra ele e sabiam que a qualquer momento Rick poderia ser solto. Por causa disso, eles decidiram voltar à casa daquele homem. Os policiais queriam saber se eles tinham deixado passar alguma coisa ou talvez esquecido de verificar algum local daquela casa. Assim que chegaram ali, eles encontraram documentos que provavam que Rick tinha alugado um depósito recentemente. Por causa disso, eles foram até esse depósito, vasculharam todo o local e ali eles encontraram uma espingarda, uma pá suja de terra e uma lona. Apesar de terem encontrado tudo isso, ainda não acharam evidências suficientes para provar que Rick tinha feito alguma coisa com Jamie. Foram até ele novamente, o interrogaram, porém ele continuou dizendo que não tinha feito nada e que jamais faria algo de ruim contra sua namorada. Nesse momento do interrogatório, ele também mudou completamente sua versão.
Dessa vez, Rick disse que sabia sim onde sua ex-namorada estava. Ele falou que Jamie queria sumir, que não queria mais ter contato com sua família, que queria ter uma nova vida e como, de acordo com ele, Jamie sabia que ele tinha como mexer em documentos, conseguir uma nova vida para alguma pessoa, ela foi até ele e pediu ajuda a respeito disso. Apesar de Rick falar tudo isso, ele não contou para os policiais onde Jamie supostamente estava, e por isso os investigadores continuaram o interrogando por horas, perguntaram várias coisas, mas Rick não quis informar. Com isso, os policiais decidiram investigar esse homem um pouco mais a fundo. A partir das investigações, eles descobriram que durante a infância de Rick, ele tinha um QI alto, era um ótimo estudante, mas também tinha transtorno de déficit de atenção. De acordo com relatórios, a partir dos 2 anos, Rick só dormia 4 horas por noite. A mãe dele o deixava na garagem da casa, exceto durante as refeições, e quando ele tinha 16 anos, ela o colocou em um orfanato porque não conseguia lidar com ele. Ainda segundo o relatório, no decorrer de sua vida, Rick teve 3 esposas. Ele usou o nome Brian por 9 anos. Em 2007, quando já estava com Jamie, chegou a ser preso por roubo e foi ela quem pagou seu advogado. Segundo os detetives, nessa época, os dois chegaram a se separar. Parece que Jamie estava desconfiada do namorado, contratou um investigador particular, mas ele não conseguiu descobrir muito sobre o passado de Rick e então o relacionamento foi retomado. Ele tinha um longo histórico criminal, tinha inúmeras acusações de fraude de cartões de crédito, falsificação, violação de armas e roubo. Foi dispensado de forma desonrosa das Forças Armadas porque Rick esfaqueou 2 colegas oficiais e, devido ao que ele fez, ele passou 2 anos em uma prisão militar. Além de tudo isso, algo muito importante também foi descoberto. Parece que Rick nunca frequentou uma faculdade, ele nunca estudou na universidade de Jamie e por isso nem deveria estar no grupo de ex-alunos onde ela o conheceu. Devido a essas informações, os policiais levaram Rick novamente para ser interrogado. Dessa vez, eles fizeram uma pergunta direta, perguntaram se ele tinha tirado a vida de Jamie, mas ele negou. Os policiais então falaram que era muito fácil para Rick negar, porque ele teve semanas para fazer o que quisesse com Jamie e também teve semanas para escondê-la. Alguns dias depois, um colega de cela de Rick entrou em contato com os detetives. Quando começou a falar com eles, ele disse que durante algumas conversas que teve com aquele homem, Rick disse que tinha tirado a vida de Jamie e que ele queria saber onde os policiais estavam procurando para saber se estavam perto ou não, e que sem um corpo ele não poderia ser considerado culpado. Apesar de tudo isso, os policiais conseguiram montar um caso contra ele. Rick ficou meses preso e seu julgamento aconteceu em maio de 2011. No tribunal, ele se declarou inocente, disse que não tinha tirado a vida de sua ex-namorada, porém os promotores disseram que Rick planejou tudo e que esperou semanas porque ele queria se livrar de todas as evidências possíveis. Segundo eles, ainda em março de 2010, Jamie foi para uma reunião de trabalho. Parece que nessa reunião as pessoas perceberam que ela estava batida, que estava com algumas marcas em seu corpo e por isso muitos acreditavam que Rick a agredia. Além disso, no dia 17 de março, Jamie chegou a entrar em contato com uma amiga íntima. Essa mulher disse que durante essa conversa, Jamie relatou que estava com medo do namorado e estava com receio de que a polícia não pudesse ajudá-la. Ao ouvir tudo isso, o advogado de defesa de Rick declarou que Jamie não queria ser encontrada. Ele também falou que o caso contra seu cliente era baseado em evidências circunstanciais, pois os investigadores não encontraram o corpo e nenhum DNA que o ligasse a esse caso. Apesar de tudo isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Rick foi sim considerado culpado. Ele recebeu 54 anos de prisão por tirar a vida de Jamie, por fraude, roubo e por uso indevido de armas. Ao sair do tribunal, os pais de Jamie deram algumas entrevistas. Eles disseram que conseguiram justiça,
mas que ainda queriam encontrá-la. O pai de Jamie disse: "Fico bravo o tempo todo sem motivo. Além disso, minha esposa está chorando todos os dias por nossa filha e ela chora toda vez que olha para alguma foto de Jamie ou ouve o nome dela." Além deles, Rick também fez uma declaração, disse que era o único que sabia o que aconteceu e também por que aconteceu. Apesar de não dar respostas, 8 anos depois, Jamie finalmente foi encontrada por uma empresa de paisagismo. Enquanto eles estavam trabalhando e remexendo a terra, eles encontraram ossos e então informaram a polícia. Posteriormente, se descobriu que era Jamie, mas o legista não conseguiu identificar a causa de sua morte devido aos anos que se passaram. A família e amigos de Jamie, que continuaram procurando por ela desde 2010, postaram no Facebook a seguinte declaração: "Nossos corações estão partidos, mas pelo menos agora podemos honrar a gloriosa memória de Jamie adequadamente. Descanse em paz, doce menina. Nós sempre amaremos você em nossos corações." No decorrer dos anos, Rick apelou algumas vezes sua sentença. Ele continuou dizendo que era inocente, que não tinha tirado a vida da namorada e que ele desconfiava da família dela porque Jamie queria muito sumir de perto deles e não queria ter nenhum contato com eles. Em 2 apelações que fez, Rick perdeu. Assim que Jamie foi encontrada, ele entrou mais uma vez com um pedido de apelação de sua sentença e dessa vez o juiz ainda está analisando e não deu nenhuma resposta, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Também não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem sempre aqui no canal, porque toda semana temos 3 vídeos. Os vídeos estão saindo na segunda, quarta e sábado, porém é algo que eu ainda estou analisando para ver se serão esses dias mesmos. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. A quem sempre tá aqui segurando a minha mão. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.